Oi, galera linda do quinto ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Super abraço. E hoje nós vamos conhecer um assunto novo, fracionário. Sim, você vai abrir lá na sua página 23, tá bom? Abra lá na sua página 23 e vem comigo relembrar um assunto fracionário chamado comparação de frações. Hoje nós vamos comparar frações e comparar ali ver ali as características semelhantes, né, que as frações possuem. As características podem ser iguais e que, se não forem iguais, vão ter que se tornar de alguma forma. Tudo isso e muito mais nós vamos aprender hoje na nossa videoaula de hoje. Então fiquem espertos, ligadinhos em cada etapa da explicação. Então, lá na página 23, você tem um desenho aqui, ó, de um jardim, né? Um jardim que o Gabriel construiu. Olha só, o Gabriel construiu um jardim aonde 4/5 desse jardim eram constituídos de rosas. 4/5. No jardim do Gabriel também existia ali 2/5 de margaridas. Ambas são espécies de flores. E aí? Nós temos aí dois valores fracionários que precisam ali ser comparados. E para cada etapa de comparação existe uma regra. O que é que tem de comum, o que é que tem de semelhante entre essas frações? Vamos dar uma olhadinha. 4/5 e 2/5. O que elas possuem em comum, crianças, é o denominador. Qual é o denominador delas? O 5, né? Que no caso se chama na nomenclatura fracionária é quintos. Olha aqui, ó. 5 aqui, 5 aqui. Porém, os numeradores, ó, 4 e 2 são diferentes. Nós precisamos comparar essas frações aí. Ver quem é igual, menor que ou maior que. E prestando bem atenção nesses símbolos, né? Nós já trabalhamos esses símbolos matemáticos. Esses símbolos matemáticos são o sinal de igual, o menor que. O menor que, olha só. Quando eu faço um leve tracejado, né, na parte inferior do menor que, ele parece um 4. Ele lembra o número 4. O outro aqui, ó. Quando eu faço um leve tracejado ali sobre ele, ele parece assim um 7 um pouco inclinado, né? Então, esse que parece o número 4 é o menor que. E esse que parece um 7 inclinado é o maior que. Dessa forma ali você consegue, viu, galerinha do quinto ano, diferenciar um do outro. Então, vamos lá. Então, vamos lá, crianças. Então, eram 4/5 de rosas. Tá lá na sua página 23. E margaridas eram 2/5. Nós temos numeradores diferentes e denominadores iguais. Numeradores diferentes e denominadores iguais. Lá no rodapé da sua página 23 tem uma regra que diz: quando os denominadores das frações são iguais, comparamos apenas os numeradores dessas frações. A fração com maior numerador é a que representa a maior quantidade. Então, eu preciso aplicar aqui entre essas duas frações o símbolo igual, menor que ou maior que. Então, olha só, 4 é maior do que 2. Então, eu preciso aplicar o símbolo maior que. O símbolo, crianças, ele sempre fica aberto para diante do número que ali possui um valor mais alto dentro da comparação. Quer seja esse número estando ali na direita ou esquerda. Olha só. 4/5 é maior do que 2/5. Olha o símbolo aberto aqui para o número 4, né? E aí? Ele está ali aberto, né, para diante do número maior. Então, você tem que ficar bem atento a essas situações, tá bom? Em outros exemplos que nós temos aqui na lousa, vamos aplicar também o símbolo matemático. 6/15, 8/15. Denominadores iguais, 15 aqui, ó.
numeradores diferentes. Olha quem está aqui. O primeiro termo fracionário aqui da direita, da esquerda, é o número 6. 6 é menor do que 8. Então, você precisa aplicar o símbolo matemático menor que. 6 quinzeavos é menor que 8 quinzeavos. Percebeu aqui que a abertura do símbolo menor que, ó, está de frente, né, para o outro número, que é o maior. Porém, ele está no lado oposto, né? Ele está ali na sua direita. 9 terços, 7 terços. 9 é maior do que 7. Então, 9 terços é maior do que 7 terços. E dessa forma, você vai comparando as frações. Ok, meus amores? Agora, nós vamos ver um outro tipo de comparação de frações. Preste bem atenção. Muito bem, crianças. Agora, nós vamos lá para a página 24, onde o Gabriel, ele largou as flores de mão e foi ali, né, plantar uma horta, né, construir uma horta. E dentro dessa horta, ele construiu ali, dentro do espaço, né, da horta, 1/2 de tomates. Ele plantou ali. Na outra parte, ele plantou 1/3 de cenouras. E nós aí vamos fazer o comparativo, né, entre esses dois valores fracionários. Ou seja, 1/2 e 1/3. Só que existe uma nova regra aí para nós apreciarmos, aprendermos, relembrarmos. Lembra da questão anterior? Nós comparamos frações com denominadores iguais. Aqui, ó, nós temos aqui algo diferente. Os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes. E para isso, você precisa ali lembrar da regrinha que está presente na página 24. Quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. A maior fração é a que tem o menor denominador. Vamos olhar quem tem o menor denominador aqui. 2 é menor do que 3. A regra diz que a fração maior, na verdade, é a que tem o denominador menor. Então, 1/2 é maior do que 1/3. Vou colocar aqui para vocês outras frações. Então, o que nós devemos fazer? Quando as frações têm um numerador igual, ou seja, os numeradores são iguais ali, a maior fração é que tem o menor denominador. Vamos dar uma olhada aqui nessas duas frações. Numeradores, 94, são iguais. Denominadores, diferentes. A regra diz o quê? Que a fração maior é a que tem menor denominador. 9 é menor do que 25. Então, 94 nonos é maior do que 94 25avos. 16 35avos, 16 sétimos. Quem é o menor número? Número 7. Então, 16 35avos é menor do que 16 sétimos. Então, lembrem bem direitinho dessa regra. Quando eu estou comparando frações de numeradores iguais, a maior é sempre aquela com um denominador menor, tá bom? Então, acompanhe aí a outra etapa. Crianças, muito bem. Agora nós vamos lá para a página 25. A página 25, ela requer da sua parte, da minha parte, toda a atenção necessária, possível, sabe por quê? Porque ela é bem desafiadora, mas não é algo assim tão difícil de nós compreendermos. Com muita dedicação, é possível nós explorarmos o assunto ali que ela nos propõe. Na página 25, nós temos algo muito diferente do que nós já vimos anteriormente. Nós estamos ali nos deparando com frações, ó, que tem numeradores diferentes uma da outra, que tem denominadores diferentes uma da outra, mas elas precisam se tornar ali semelhantes. Em algum momento,
os denominadores delas precisam ser iguais. E para que isso seja possível, você precisa ali fazer a equivalência das frações. Sim, aí nesse caso é necessário você ali usar a multiplicação para você achar ali frações equivalentes. E todo e qualquer cálculo você vai fazer lá no seu rascunho do caderno de matemática. Então vamos ali trabalhar as frações 3/7 e 2/3 que estão presentes na página 25. Vamos lá? Então, 3/7. Eu vou ali multiplicar 3/7 vezes 2 e vou ali conseguir as frações equivalentes. Eu vou multiplicar 3/7 3 vezes. 3 vezes, tá bom, crianças? 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2 é 14, que é o mesmo que 7 mais 7. Agora, eu não vou utilizar mais o 2 para multiplicar, eu vou usar o 3. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 21. Opa! Até aí tudo bem. Agora nós vamos multiplicar pelo 3. Pelo 4, aliás. Nós vamos multiplicar pelo 4. Lembrando que as equivalências ocorrem assim. O primeiro termo fracionário é que vai ser sempre utilizado para multiplicar por 2, por 3, por 4 e assim vai sucessivamente, tá bom? Nunca é o resultado vezes os números aí que você está utilizando para multiplicar, né? No caso, o multiplicador. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 4, 28. Reticências, porque esse cálculo continua, né? Quanto mais eu multiplico, mais resultados vão aparecendo. Agora, nós vamos multiplicar o número, a fração 2/3. 2/3. Qual é o segredo da equivalência? Quando você perceber que um denominador aqui vai surgir e for igual a um desses valores de cima, significa ali que a equivalência já te permitiu encontrar frações iguais ali em algum detalhe, né? Ou seja, ali no denominador. E é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando ali frações semelhantes no denominador, ou seja, que possuam o mesmo denominador. E aí, por isso, nós precisamos multiplicar. 2/3 eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Agora eu vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Igual. Agora eu vou multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Igual. Agora eu vou multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Igual. Vou multiplicar por 6. Ó, eu tenho 6 aqui no denominador, mas não tem nenhum 6 aqui nos denominadores anteriores. Eu tenho 9, mas não aparece 9. Eu tenho 12, eu tenho 15, mas não aparece. Por isso eu preciso ainda continuar multiplicando. Vamos multiplicar por 6 agora. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 6, 18. Muito bem. Continuando a multiplicação, nós vamos ainda continuar multiplicando por 7. 2 vezes 7, 14. E 3 vezes 7, 21. Opa! Eu tenho 21 bem aqui. E tenho um 21 bem aqui. Ok? Então, nós achamos dois termos iguaizinhos no denominador. Vamos compará-los. Eu achei o 9/21 avos e achei o 14/21 avos. Você viu que o processo de encontro dessas frações com denominadores iguais foi bastante longa. Por isso que você sempre tem que estar aí estudando a tabuadinha, fazendo cálculos aí na hora vaga, dentro aí da sua rotina de estudos. 9
21 avos. 14, 21 avos. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar da regrinha que eu aprendi. Quando os denominadores são iguais, o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar a regrinha. Olha só, a regrinha de denominadores iguais, ela tá aqui, ó, na página 23. Você volta lá no assunto. Quando os denominadores das frações são iguais, comparamos apenas os numeradores dessas frações. A fração com maior numerador é a que representa a maior quantidade. 9 21 avos. 9 é menor do que 14 21 avos, né? 9 21 avos é menor do que 14 21 avos. A fração com maior numerador é a que representa a maior quantidade. Porém, o 9 é o primeiro termo fracionário, é ele que está aqui na esquerda, né? Então, 9 21 avos é menor do que 14 21 avos. E esse exemplo, crianças, está presente lá na sua página 25, tá bom? Agora nós vamos lá para a etapa da atividade. Crianças, lá na atividade, você vai pôr a data de hoje, tá bom? E a nossa atividade, ela começa na página 26. Sim, na página 26 tem a questão número 1. A questão número 1, ela é composta de desenhos fracionários e de frações ali, duplas frações que precisam ser comparadas entre si. E aí você vai ficar prestando atenção tanto no valor fracionário numérico ou nos desenhos, principalmente nos desenhos. Então, os dois primeiros valores que nós vamos comparar são esses aqui, ó. Letra A, essa daqui é a letra A, tá bom? 1/2 e 1/3. 1/2 e 1/3. Lembrando que essas frações, elas estão representadas lá no desenho. E você precisa ficar bem atento. Quem é o desenho fracionário 1/2? É aquele desenho que tem uma parte colorida e foi dividido em duas partes. Quem é o desenho 1/3? É aquele desenho que tem uma parte colorida e foi dividido em 3. Lembre-se disso na hora de interpretar os desenhos fracionários. O numerador indica as partes coloridas e o denominador indica quantas vezes aquele desenho foi dividido. Só que você precisa ver quem é maior e quem é menor dentre esses valores fracionários. Vamos olhar lá a fração 1/2. Olha aqui o desenho da fração 1/2. Veja que ela está pintada, uma parte dela está pintada. Observe o tamanho dessa parte, dessa pintura. Observe ali, né, o comprimento dessa pintura. É ela que vai te indicar se a fração é maior ou menor, tá bom? Vamos olhar aqui a fração 1/3, o desenho. Eu tenho uma parte realmente pintada. Porém, quando eu comparo com ela aqui de cima, eu percebo aqui, ó, que o comprimento dessa pintura aqui, ele é menor. E esse aqui, ó, olha aqui, ó, vai até aqui a pintura. Da mesma forma ocorre lá na sua apostila. Você percebe ali que a área pintada da fração 1/2 é mais longa, ela é maior. E essa daqui da fração 1/3 é mais curta. Então, 1/2 e 1/3, numeradores iguais. Volto para a regrinha lá da minha apostila. Quando os numeradores são iguais, quem é a maior fração? Você vai olhar lá na página 24. Quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. A maior fração é que tem o menor denominador. Olha aqui. 2 é menor do que 3, mas na verdade, quando os numeradores são iguais, a maior fração é que tem o menor denominador. Então, 1/2 é maior que 1/3. É isso aqui que eu vou preencher lá no tracinho vazio.
E dessa mesma forma você vai ali pensar nas demais comparações de frações. Olhe, compare a área colorida com a outra área colorida da outra fração. Ah, tia, e quando os denominadores são diferentes, os numeradores são diferentes? Preste atenção ali na área da pintura. E aí você vai conseguir ali comparar quem é o maior, quem é o menor. Tá bom? Ok. Nós vamos lá para a segunda questão da página 26. Nós temos ali desenhos fracionários também e frações para comparar. Essa questão ela é semelhante à questão anterior. Então, você precisa ficar bem atento aos valores fracionários e aos desenhos ali em relação à pintura, em relação à divisão desses desenhos, ou seja, quantas vezes eles foram ali divididos. Nós temos na letra A fração 1/4 e a fração 2/3 para serem comparadas. 1/4 significa que eu tenho um desenho que foi dividido em 4 partes e apenas uma parte foi colorida. 2/3 significa que eu tenho um desenho dividido em 3 partes e 2 partes foram coloridas. Vamos comparar duas frações que não têm numeradores iguais e não têm denominadores iguais. Tudo aqui é diferente, nada aqui combina. Mas você precisa determinar quem é maior, quem é menor, ou se for igual, coloca o sinal de igual. Vamos pensar aqui em como resolver essa situação. Nós temos a fração 1/4. Vamos dar uma fração 1/4. Olha aqui, o tamanho da área pintada da fração 1/4. Dê uma olhada aqui. Olha a área da fração 2/3. Olha a área que foi pintada aqui. Ela é bem mais longa. Essa aqui, da fração 1/4, é uma área colorida ali um pouco mais curta. E aí você precisa ficar atento a essas informações que estão presentes aí na sua apostila, na página 26, tá bom? O primeiro termo fracionário é 1/4. Você percebe que a área pintada é menor. Então, você já sabe que ele é a menor fração. 1/4 é a menor fração porque a área pintada é bem mais curta do que essa área colorida da fração 2/3. Então, dessa forma aí, analisando quem tem a área maior colorida ou quem tem a área menor colorida, é que você vai determinar se a fração é maior, se é menor, tá bom? E aí também preste bem atenção se a área de ambas as frações forem iguais, então o sinal a ser posto é o sinal de igual, quando necessário. Então, 1/4 é menor do que 2/3. Por que eu determinei isso? Porque eu olho para a área aqui colorida e vejo que ela é mais curta do que a outra área pertencente à fração 2/3. Tá bom, meus amores? Vamos lá para a questão número 3. A questão número 3. Então, vamos dar uma olhada na questão número 3. Pinte as figuras para representar as frações e em seguida use sinais de igual, maior, menor que ou maior que para compará-las. Ok? Muito bem, você tem dois desenhos fracionários que você deve fazer o seguinte. Crianças, lá na terceira questão da página 27, você tem duas frações. Na letra A, 1/10 e 1/12. Então, 1/10 e 1/12. Você vai fazer a pintura, tá bom? Desses desenhos fracionários conforme o numerador. Você já percebeu que o numerador é 1. Então, dessa área aqui, você só vai pintar um quadrinho. Dessa outra área aqui, também. Só que quem é a maior fração? Como é que você vai definir ali quem é maior? Qual fração é maior, ou se é a menor, ou se as frações são iguais? Mediante a comparação da área colorida.
Preste bem atenção sobre, né, esse comprimento aí da área colorida, para você determinar quem é a maior fração, tá bom? É o mesmo raciocínio que você teve ali para as questões anteriores. Analise a área colorida, pois é ela que vai determinar ali se a fração é maior, menor ou igual, tá bom, meus amores? Ok, agora nós vamos lá para a quarta questão. Usando os sinais igual, menor que ou maior que, compare as frações. Na quarta questão, meus amores, vocês precisam ali voltar para as regrinhas, tá bom? As regrinhas de comparações fracionárias. Por exemplo, quando os numeradores são iguais, o que eu devo fazer? Volto lá na regra para poder aplicar o sinal correto. Quando os denominadores são iguais, o que eu devo fazer? Eu volto lá na regra e aí aplico ali a melhor resposta, tá bom? E aí vocês vão prestar bem atenção nessas questões do assunto, né? As questões das explicações que já foram expostas, para que você possa ali aplicar o sinal matemático correto para cada questão da quarta, tá bom? Agora nós vamos lá para a quinta questão. Crianças, na quinta questão nós temos um probleminha matemático, né? Gabriel usou 1/5 dos tomates que colheu da horta para fazer um molho. E 3/10 para uma salada. Gabriel usou mais tomates no molho ou na salada? Tem uma incógnita aí, né? Uma pergunta que você precisa ali responder dentro desse retângulo vazio. Vamos prestar atenção nos primeiros valores fracionários que aparecem. O primeiro valor fracionário que aparece é o valor de 1/5. Você vai armar lá no seu retângulo. 1/5. Depois, multiplique esse valor aqui, ó. Você vai encontrar a equivalência de 1/5 multiplicando essa fração por 2. Então, você vai multiplicar 1/5 por 2 e vai achar o resultado. Tá bom? Depois que você achar o resultado, você vai reescrevê-lo dentro do próprio retângulo. Resultado. Depois que você preencher o resultado, você vai escrever o outro termo fracionário que apareceu no problema, que foi a fração 3/10. 3/10. Então, qual é o símbolo que você vai colocar aqui? Pode ser o maior que, o menor que, eu não sei. Você só vai saber quem é a fração. Você só vai saber se ele usou mais tomate no molho ou na salada quando você fizer essa equivalência aqui, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer no retângulo? Vou armar a fração 1/5, vou multiplicar ela por 2 e armar o resultado aqui, tá bom? No sinal de interrogação. Vou armar esse resultado novamente aqui, e aqui nesse tracinho vazio, mediante o resultado sendo comparado com esse, eu vou determinar se é maior que ou menor que, tá bom? Ok, meus amores, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima e que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Grande beijo, tchau!